Muito bem, muito bem. Calma, que hoje é o episódio Dia dos Namorados, meu querido. De novo. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um, não apenas mais um, mas o Pod Café Tech do Dia dos Namorados. E aqui é assim mesmo, a gente não inventa, a gente copia quem fez bem feito. Crédito pra vocês. Hoje, o episódio especial é Dia dos Namorados e nós temos dois convidados que provam que até no mundo da TI pode rolar uma grande conexão. De sistemas, de infraestrutura e de corações. Construíram juntos algo que nem o melhor dev, nem o arquiteto mais visionário e nem o engenheiro mais precioso conseguiriam planejar. Uma vida inteira a dois. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e vamos começar o Pod Café de Dia dos Namorados. Não é não, Gomes? Cara, depois dessa abertura, eu não tenho mais nada pra falar, não. Aqui é Guilherme Gomes, da CES Pro, e vamos pro episódio do Dia dos Namorados. Sensacional. Diogo Junqueira, CEO da... Diogo Junqueira, eu perdi. Eu emocionado Cara, por ser antes, né, nem cara? a gente sabia. Nem a gente sabia, pra minha surpresa. É Diogo Junqueira, CEO da CS Pro e da CS Cyber Pro. Para nós é um prazer receber hoje esse casal, o Mr. já adiantou, um casal de profissão, um casal de união, um casal de CIOs. Vou deixar eles mesmos se apresentar e a gente curtir esse episódio especial de Dia dos Namorados. Gente, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou a Mara Maihara, sou CIO na TOTUS e estou aqui empolgadíssima para dividir aí coisas engraçadas com vocês hoje. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui acompanhando a Mara, porque eu estou acompanhando ela, né? Óbvio, né? Na vida, né? Na vida, em tudo, obviamente, né? Estou super feliz de estar aqui, de estar podendo fazer esse episódio com vocês. Sensacional. O Júlio, né? Júlio Baião. Júlio Baião. E Mara, dois CIOs. Conta pra gente, os usuários, os nossos ouvintes devem estar pensando agora, como assim, dois CIOs casados, como é que é essa vida? Como é que a trajetória de vocês se encontrou realmente, assim, como é que isso começou? Vamos lá. Peraí, primeiro vamos deixar fluir a lenda de que existe o Tinder CIO. Né? Olha só, é só pra, tem que ter um backdoor ali no deck. Só pra quem tem tecnologia, né, cara? É a lenda. Muito bom. Assim, o nosso ambiente do Tinder não podia deixar de ser empresa, né, gente? Faz parte, né? Não tem jeito. Adivinha, né? Então, assim, acho que a gente passa tanto tempo trabalhando que acaba que a gente, né, acaba se relacionando tanto com as pessoas, a gente brigava tanto. E, obviamente, eu como gerente de sistemas e ele como gerente de infraestrutura. Oh, meu Deus do céu. Gerente de infraestrutura, realmente. A culpa era da infra ou era da aplicação? É sempre assim, é clássico, né? É clássico. A clássica... O clássico problema de estar parado porque é sistema, estar parado porque é infra, e as coisas não se entregam sem esses dois também serem conectados. E aí acabou que a gente brigava bastante, porque ao longo aqui da conversa eu vou explicar um pouquinho como era o perfil bem difícil do Júlio como gerente de infraestrutura. Eu? Mas, Eu? Já tô gostando, já vamos começar a gente começa com a com lavação de roupa. Vamos lá, Júlio, é a sua vez, Júlio. Mas eu vou deixar você A gente começa com conflito já, né? Não, mas eu vou admitir, ela tem razão, Era muito difícil, muito difícil. Todo o pessoal que trabalha com tecnologia, principalmente naquela parte mais hard, né, de software, hardware, que no meu caso, né, infraestrutura sempre tem uma questão de relacionamento mais complicada. E a Mara não. A Mara já estava com sistemas exatamente que é o forte dela, relacionamento, falar com as pessoas, unir. Então, eu confesso que ela, de fato, teve que se desdobrar para conseguir trabalhar comigo no início que a gente estava de carreira, é verdade. Muito bom. Cara, o Júlio já provou que é um bom marido, começou com ela, tem razão. Ela tem razão. E vou terminar com ela tem razão. E conta pra gente, quando é que vocês sentiram essa vibe, né? Até começou com um conflito, a culpa da aplicação, a culpa da infra, e em algum momento falou, quer saber, eu acho que deu match. Ixi, demorou, né? Não, demorou bastante, né? Até porque cada um aqui tinha uma vida já em formação, né? E
eu acabei descobrindo, né, na verdade, os pontos que dava para acessar ele. A gente brinca muito com essa história, porque foi pelo estômago, né? Foi ele é viciado em chocolate, eu descobri isso muito cedo, então eu acabei usando essa tática. Até ovo de Páscoa eu fiz para ele, para vocês terem ideia. Eu precisava entregar o sistema, Eu né? precisava então, assim, é o que a pessoa entregar. faz, né? Entendi. Precisava entregar meu projeto a qualquer custo. Fui fazer um ovo recheado, Olha caseiro. Entreguei um ovo de 2 quilos para ele. Falei, tá aqui, ó. Se você me entregar a infra, você abre o ovo. Mas, Legal. assim, na verdade, a gente trabalhou bastante tempo, absolutamente, com as nossas questões totalmente de dependência profissional apenas, né? E a gente tem uma história engraçada a gente se conheceu numa empresa. Pode E falar a o nome, gente- à vontade, aqui não tem problema nenhum, não. Não vou ficar citando os nomes aqui. Mas pão de açúcar, Vamos lá. Boa, boa. Pão de Se conheceu no Pão de açúcar, é isso. Vamos lá. E o que aconteceu foi que a gente pediu demissão no mesmo dia. Começamos mentira. em outra empresa no mesmo dia, juntos. Nós não éramos um Peraí. casal. Não, tá? nada a ver. Não éramos Você um casal. destino. Mas Não vocês era. sabiam dessas informações e que vocês iam... Sim, Sabíamos, sim, sabíamos, sim. sabíamos, A gente sabíamos. pediu demissão juntos e fomos juntos para outra empresa. Isso. Não era um Totalmente casal ainda? Não, parceiros de não, trabalho. parceiros de trabalho, Total. sem problema. Olha que Deu um legal, baita vamos lá. desfalque no time. assim, Nossa né? senhora, saiu o cara de infra de sistema no mesmo dia, coitado. Saiu mais gente com a gente, Meu esse é o Deus. problema. Não fomos só nós. Mas a gente começou na outra empresa no mesmo dia. Dessa outra empresa, eu pedi demissão, fui para uma outra empresa e ele, na sequência, fez a mesma coisa e foi para a mesma empresa. Ainda não era casal. Então, Ainda não era casal. É destino. Vamos lá. Totalmente. isso já Muita. faz tempo, né, A Mara? gente conta essa história, as pessoas não acreditam. Não, é assim, porque... Mas eu estou dizendo aqui, olho no Eu olho de acredito pra vocês. caramba, Não mas é tinha bem- absolutamente nada a ver. E a gente, dessa empresa, a gente pediu demissão também no mesmo dia. E voltamos para o Pão de Açúcar novamente no mesmo dia. Aí nós já éramos um casal. É porque, né? não, peraí. Não é possível, gente. É muito sincronismo. né? Mas assim, Depois da mas quarta não era coincidência. vai, demissão vamos e lá. admissão Vamos lá. junto, pô. É, Não, cara. mas não era coincidência, Vocês vai. A estavam gente se tinha comunicando. uma pessoa em comum que, de fato, entrava em contato conosco e nos convidava para participar da empresa onde ele estava. Era isso. Era uma... Vocês tinham um Tinha um cupido. cupido. Olha que na época não era nem um cupido de fato, mas acabou no Acabou final sendo. de tudo se tornando um cupido. O padrinho verdade. do nosso É padrinho do casamento. nosso casamento. Com certeza. Não, no Depois mínimo, dessa, né? No mínimo tinha que ser, né, cara? Em algum momento, quando ele se ligou que ele já fazia a dobradinha, ele falou assim: vou juntar os dois, vai ficar mais fácil. A gente monta um grupo no WhatsApp. Já era. O convite Olha. vira um só, né, cara? Vai dizer, Vamos? vocês têm um grupo no WhatsApp, não tem? Mas assim, pode não ter sido a intenção e não foi, de fato, né? Mas é isso que ocorre, tá? A gente até brinca, né? Que a gente trabalha e a gente trabalha por dois nas empresas que a gente tá, porque tem sempre uma forma de um ajudar o outro com conhecimento, com o que for, né? Como é que é? A gente Contrata- fala que paga um e leva dois. Paga um e leva dois. Cara, eu imagino que, com certeza, a troca de experiências levam experiências para casa. Vocês discute a dificuldade de cada um, os objetivos de cada um e Ajuda, É. ajuda. deve ajuda ajudar pra bastante, caramba. ajuda Como é que é bastante. isso? Conta pra gente lá. Pô, depois das 6 tem que contar a sua experiência, o não, desafio. mais ou menos. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque a gente precisa saber separar também, né? Senão a gente vai trabalha o dia inteiro, lida isso com as que eu queria questões de saber. Me tecnologia, ensina, com as porque assim, minha empresas. esposa trabalha na mesma empresa que eu e assim, basicamente o nosso assunto é trabalho. Pois é, a empresa. E isso que a gente precisa tomar cuidado, entendeu? Então, assim, é difícil. óbvio que a gente usa o conhecimento um do outro fora do meio de trabalho e tal, mas não pode ser só isso. Até porque se fosse só isso, eu acho que a gente não aguentaria. Nenhum casal aguenta, entendeu? Então, a gente é tem, complicado. Soube tem que fazer separar. o equilíbrio ali. Isso. A Sensacional. gente trabalhou assim no equilíbrio, mas por quantas vezes a gente ia embora juntos, obviamente, porque nós estávamos na última empresa já como um casal. Casal. É. Nós casamos lá, inclusive. Que massa. O Legal. presidente da empresa foi no nosso casamento. nosso casamento. Não, cara. E então, assim, a partir daí o que acontecia é que a gente saía da empresa juntos, a gente saía trabalhando. A gente chegava em casa e muitas vezes a gente Ainda sim continuava. discutia trabalho. Sim. Final de semana, aconteceu alguma... Gente, varejo. Uma crise, às vezes, a Varejo lógica- não tem final de Não semana. tem. Não tem final de semana, não tem feriado. Tem, Crise tem acontece noite, sempre, não tem nada. Então, É. acontece e tal, né? Então, isso aconteceu por muitas vezes, mas a gente tenta realmente manter porque cansa. A cabeça Imagino, cansa. claro.
Mas vocês sempre manteram ela em sistema e você em infraestrutura? Não, depois a gente começou a mesclar um pouquinho, porque nessa época nós éramos gerentes, ela principalmente de sistemas, eu de infraestrutura e arquitetura, só que ao longo da carreira a gente acabou mudando de empresas e alcançando diretorias. Aí na diretoria não tem jeito, né? Você tem que... Eu aprendo também a parte de sistemas, projetos, gestão, e ela também se envolve mais com infraestrutura. Então hoje é quase uma mesclagem. Basicamente, chegou um momento da carreira em que tiraram os canivetes da mão de vocês e deram dois porretes com o espeto. Agora vocês são diretores, a briga agora vai ser diferente. A ferramenta não é porrete, mas a gente tem mais ferramentas, é verdade. Isso é fato, né? E é bacana, porque eu acho que, de alguma forma, a gente ajudou um a complementar o perfil do outro, né? Sim. Ou seja, eu ajudei ela a complementar os perfis, o perfil que ela precisava de infraestrutura e arquitetura, e ela me ajudou pra caramba na parte de gestão de pessoas, gestão de projetos, etc., que era a parte chata que ela falou que eu tinha na época que a gente se conheceu, né? Essa é a parte dos seus soft skills ali. Que Isso, meus soft skills eram bem cara, soft. Sensacional. Então, um ajudou o outro a se desenvolver e isso aí deve ter colaborado para a carreira de ambos chegar a ser CIOs que são hoje de sucesso. Sem dúvida, porque assim, não dá para não falar de infra, não falar de segurança, né? Na posição que a gente está. E ele, obviamente, não consegue não falar de gestão de pessoas, de estratégia de negócio, de relacionamento, de... Enfim, né? Uma série de situações em que a gente precisa trazer sempre o negócio para perto para poder conseguir gerar o resultado. E aí tem situações que são muito chatas, né? Então, às vezes, engraçado, ele chega em casa desabafando, eu sei o que ele está sentindo. Eu sei. Depois de tanto tempo. Né? Não, eu sei porque eu passo por isso. É a mesma coisa. Né? Então, e eu a mesma coisa, né? Tem dia que eu saio, eu preciso falar para alguém, e é bom falar para alguém que sabe o que você está passando. E alguém que você tem confiança, que você convive e tal. Aquelas questões do fim de semana que você é acionado, você tem que lidar com um projeto, etc. Aí você não precisa explicar muito. Já entende. Cara, isso aí é algo que, vou te falar um negócio, que às vezes é difícil para qualquer um que está nos ouvindo agora, que tem esposa em casa, que não tem a menor ideia, ou a mínima ideia do que é o dia a dia, né? Da sala de crise, o problema acontecer. Vice-versa, né? Às vezes tem um marido também que não sabe o que é esse exato, ou vice-versa. Cara, é difícil explicar às vezes, né? Cara, o sistema não para, às vezes não para, e para vocês isso deve ter sido bem mais fácil, né? É bem mais fácil. E tem uma outra coisa bem interessante também, que é assim, a gente consegue genuinamente virar um pro outro e falar, você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso ajudar? Fazer. E pode, né? A gente tem bagagem para poder fazer isso um com o outro, né? Então é bem legal. Gente, esses eventos de cibersegurança que a gente passa aí, que são cabeludos, né? Então, assim, é muito legal, porque a gente sabe o que está acontecendo com o outro e já sai acionando, cara, dá uma olhada nisso aí, dá uma olhada nisso aqui, olha esse incidente, vê o que a gente tem aí também. Então, assim, é uma coisa que colabora, é na prática, tá? Não é assim, eu acho. Não, é na prática mesmo. Ali. Você lembra aquele incidente que teve quando a gente estava viajando de férias? A gente estava viajando de férias, foi... Férias com a família. Esse aqui é um episódio romântico. Vocês estavam de férias aonde? A gente estava em Bariloche. Bariloche. Estava em Bariloche. Bariloche. Com as crianças. Com as crianças, a família, tudo. Mas gente, foi surreal, porque foi um incidente público, né? O incidente da CrowdStrike. Oh, CrowdGate, famoso. Meu amigo, a gente estava indo para o único dia... A gente tinha acabado de acordar. No único dia que a gente deixou para esquiar. Então, estávamos subindo a montanha. Não, eu acordei e falei, nossa, muita mensagem aqui. O que está acontecendo? E eu também. Todo mundo, né, cara? E eu falei, nossa, Júlio, o que está acontecendo? Os 2 celulares estão vibrando. Cara, agora que eu comecei a ler, eu falei, Júlio, ferrou. É só com você? Não, comigo Aí também. Ele falou, não, eu também. Eu falei, cara, e agora? E a gente, se subisse aquela montanha, não dá sinal, não pega sinal. Porque depois você passa das nuvens, o sinal acaba lá em cima. E estava a família toda esperando a gente para subir a montanha. Então, assim, a gente estava naquilo, o que a gente faz? Vai? Não vai? Vai um só? O outro fica? Mas a sua empresa vai... Qual empresa a gente vai escolher? Ai, foi muito difícil, foi muito engraçado. Eu falei, o que você está fazendo? Não, estou fazendo isso. E você? Não, isso. Pô, deixa eu falar aqui. Era quase que assim. Era assim mesmo. Foi surreal. Imagino, cara. O mundo tá agora, você imagina fazer isso com uma pessoa que é seu companheiro ou companheira e que não está lidando com isso no dia a dia. Você vai explicar, não vou lá para o passeio porque eu tô com uma
crise ia na dar empresa. bico, ia dar bico, exato, né? Ia causar um isso é climão. uma coisa bacana muito que a gente bacana, tem no né, relacionamento e na profissão que a gente segue. Olha, da minha experiência, nessa madrugada, meu telefone tocou. Eu acordei, o cliente desesperado. Anderson, tá tudo parado, tela azul. Era no hospital, sabe? Tá parando cirurgia, não sei o quê. Aí eu falei, caramba, cara. Tá, pera aí que eu vou aqui acionar o pessoal, né? Ele me ligou. Desliguei o telefone, comecei a acionar. Aí o cliente liga de novo. Aí ele vira e fala assim, Anderson, é no mundo inteiro. Pera, no mundo inteiro? Eu falei, então não é meu produto, não. Eu vou dormir. Não, graças a Deus, não é meu. Se é no mundo inteiro, eu vou dormir. Tchau. Cara, não, e a gente começou a ficar desesperado. Cara, como é que nós vamos embora daqui? Não vai ter voo. E pintou aquele, sabe? Foi aquele fuá. Pior, né? E a gente... Mas foi muito bom poder contar com apoio. Sabe quando você não se sente sozinho, né? Você tem uma colaboração, alguém que entende, compartilha, sofre junto. Então, isso é muito bacana. Ontem mesmo eu estava num evento enfim, desses de noite, aí de jantares e tudo mais. E aí o pessoal tudo desesperado, choveu pra caramba, né? Pô, não vou chegar em casa. Eu falei, eu tô de boa, meu marido assim, aí eu já tá cuidando do meu filho. Aí foi aquele né? Como assim, né? Como assim? Você não vai ter que explicar, eu vou ter que explicar nada. Ainda vou chegar depois de ter bebido vinho, de boa. Certo. Ele sabe que faz parte. Que fique claro, faz parte de um evento de TI você tomar um vinhozinho. Job description ali nos eventos, tem como não tomar um como, vinhozinho. Já foi de Uber, né? Pelo menos, né? Não, e tinha pessoas em comum no evento, né? Então, assim, também fica meio mais fácil. É um negócio, até um comentário aqui sobre isso. Eu não bebia quando eu entrei para TI. E eu também não prosperava, entendeu? É isso. Ninguém confia para te dar um cargo de gestão com um cara que não bebe, entendeu? Tem alguma coisa errada com esse cara. Não, esse cara tá escondendo alguma coisa. Passei a beber, minha carreira... Importante. No meu caso foi chocolate. Eu passei a comer o chocolate. Já era, né? Parou. Muito bom. E em algum momento, um já foi chefe do outro? Teve? Já foi. Mas ela conta primeiro, vai. Não, conta você que você foi meu chefe antes. Eu fui chefe dela antes. Mas foi pro primeiro curso de tempo. Você já foi chefe dela? E ela já foi minha chefe. Eu quero ouvir por um ambos período. lados. Mas eu tenho certeza que eu fui um chefe pior para ela do que ela foi para mim. Vamos avaliar as opiniões, ouvintes. Vamos lá. Não, numa das empresas que a gente foi trabalhar depois que a gente saiu do Pão de Açúcar, ela era minha funcionária. Eu fui ser gerente geral. Na Sadia, vai. Na Sadia, né? a gente Na gosta de Sadia, nome, na Sadia. Tá no LinkedIn também. Tá no LinkedIn, não E tem que, problema. inclusive, Se olhar lá, faliu, cruza. né? A gente estava lá quando aconteceu. Quando aconteceu, foi em 2008 isso, né? E assim, ela reportava para mim, mas a gente ficou pouco tempo. A gente ficou um ano. Porque a Sadia faliu e quebrou, entendeu? Mas assim, eu confesso que eu tinha pouca influência na Mara, porque ela anda sozinha, entendeu? Não tem muita necessidade de estar próximo dela. Ela é super competente para isso, entendeu? Então, assim, e aí isso foi pouco tempo, porque ela saiu, eu ainda fiquei mais alguns meses na Sadia. Depois a gente mudou para o Pão de Açúcar, inverteu, aí você conta agora. Fala o teu aí, lado. Essa daqui foi legal, porque aí a gente voltou, acabou voltando para o Pão de Açúcar no mesmo dia, inclusive. E aí, como o Pão de Açúcar estava se organizando numa holding, o nosso chefe se tornou um vice-presidente e abriu um processo para assumir a cadeira dele. Adivinha? Concorreu eu, Júlio, Muito bom. e mais uma amiga nossa. Meu Deus. Que, inclusive, amiga mesmo, que eu trouxe para trabalhar na... E aí eu acabei assumindo. Então, eles passaram a reportar para mim. Virou seu chefe. Eu era Ela gerente de virou- infraestrutura e arquitetura do Pão de Açúcar e ela virou diretora. Mas foi por Aí o pouco jogo tempo. virou. Não, Aí o foi... jogo Parece Foram aquelas 3 brincadeiras de meses. recreio. Exato. Tipo assim, Me tá lasquei. com você agora. Exatamente. Mas em TI é assim, né? Você precisa saber com quem se relaciona, porque lá no futuro, Caramba, o mundo é todo desse mundo se tamanho. encontra. Tamanhozinho. todo o mundo é se encontra, pequeno. não tem jeito. Dica pra você que tá entrando em TI, não pise em ninguém, não. Não faça isso. Não galera, faça não isso. faça. E foi uma mescla de sentimento muito esquisito nessa época para mim. Acho que a gente nunca nem falou sobre isso, né? Porque além da gente ter um relacionamento, e as pessoas todas sabiam, então isso era Isso é público, outra coisa, né? Nunca foi Nunca foi escondido. escondido. Nunca né, foi cara? escondido. Tinha os meus colegas que passavam a reportar para mim. Então, esse é um negócio diferente, gente. Não é Eu fácil. imagino. Né? E são pessoas sênior, não são pessoas que têm um nível de maturidade mais baixa. Que você fala, não, pô, você tem mais casca ali para estar. Não, eram pessoas do meu nível
de maturidade profissional. Então, era um misto de muita coisa que eu tinha que conquistar ali. E ainda por cima, tinha que lidar com ele, que era meu parceiro em casa. E sabia que, obviamente, também estava me julgando ali enquanto eu tomava as minhas decisões com eles. Então, Pô, libera o budget aí, eu tô precisando atualizar aqui os suítes, pô. Mas vai liberar porque ele é a diretora ou porque eu sou o Então, marido? porque é seu mas marido que está como pedindo. é que era esse tipo de situação, né? Porque pode parecer para as pessoas que estão abaixo que tá tendo um favorecimento porque você é esposo dela. Aí eu acho que tem 2 aspectos que ajudaram bastante a gente, tá? O primeiro é que, assim, não era nada escondido. Eu acho que quando você, por exemplo, esconde um relacionamento amoroso numa empresa e fica aquela coisa meio escondida, sempre gera alguma coisa ruim. Não era. Mas teve desde sempre. Teve a revelação, né? Teve o Quando a gente momento em que voltou as pessoas pro se Pão de deram Açúcar, conta de que vocês tinham... Mas quando a gente voltou, a gente já voltou falando... juntos, A gente já voltou juntos tava e, lá claro... aquela mesma equipe de antiga lá. E tinha muita gente que já... Isso era outro ponto que eu ia falar. Já tinha muita gente que já conhecia a gente da jornada primeira anterior. passagem. Da Imagina primeira a quantidade de passagem. fanfic que essa galera não criou. Quando eles voltaram e falaram que era um casal, né? Eu Eu saíram sabia. juntos, velho. Saíram juntos. Eu já sabia, Eu certeza. sabia. Viu? Eles sabiam antes da gente. É, né? exato. Pô, saíram juntos tantas vezes, mano. De certeza. Eu falei. Isso aí Era é tudo fácil, escondido. é. Agora eles Mas voltaram. tem gente que até hoje fala isso, né? Eu Até sabia hoje. que vocês eram... Mas quando? Naquela... Não, mas não era, cara. Então, Não era, entendeu? Então isso ajudou É uma muito coisa na difícil coisa. de separar. Eu também tenho um relacionamento com uma pessoa que eu também conheci no trabalho. A Mara conheceu a Liz, a minha esposa. E o que acontece? Quando a gente começou, foi do nada. E as pessoas iam ficar assim, mas já tinha alguma coisa? Não tinha, entendeu? Não tinha. Do nada, então... Não, eu conheci a Mara... O Anderson do nada é assim, uma semana ele tá namorando, na outra ele tá casado. É, Isso que é muito do nada mesmo, do nada entendeu? Ele leva assim, muito a sério o termo do nada. A gente... Por isso as pessoas até desconfiam. Como assim, em uma semana o cara tá casado? Amando, casando, que tudo certo. Eu vou abrir um curso um dia. Vai, né? É o 7º casamento. Mas aí o Júlio deve ter tomado um soquinho no ombro, o pessoal discretamente... Júlio, tudo bem? Mara, hein? E na hora de dar feedback, cara? A gente precisa dar um feedback. não chegou nesse Chegou, nível. não chegou, porque também foi um período curto. Foram 3 meses, porque, obviamente, era uma situação que a governança não deixava se governança prolongar, da empresa, né? né? Então, ele assumiu como CIO, como meu par, em outra empresa do grupo. Do grupo, Eu saí do Pão de Açúcar e fui para Via Varejo. Aí que a gente trabalhava... Viramos diretores, foi na época que a gente virou diretor de fato, né? Isso foi 2011. 2011, né? E a gente estava no mesmo grupo, mas em empresas distintas. Então, isso já começou a, mais ou menos, a formar uma parceria, como a gente tem até hoje, né? Trouxe sinergia. Sinergia. Né? Total. Então, a tecnologia do grupo ali estava na mão de vocês. São As pares duas ali. maiores Sensacional, empresas do grupo olha estavam com a só. gente, é verdade. As 2 maiores. Que é uma receita de sucesso, não tem dúvida. Não, com certeza. Todo mundo deve estar perguntando como, gente. As 2 mentes, assim, de tanto sucesso, se encontraram, saíram junto, voltaram e, de repente, estão trilhando carreiras ali brilhantes juntos. Mas a gente trabalhou muito nessa época, gente, mas assim, muito mesmo. Aí era muito difícil a gente voltar para casa e não trabalhar, porque aí tinham as questões que não era mais só as da minha, que eu era, né? Tinha as do grupo, que era outra empresa do grupo, que tinha muita sinergia com o que eu estava fazendo. Então, era um negócio. Mas porque quando vocês estavam compartilhando o mesmo lugar, os problemas podiam ser discutidos em horário de expediente, estava tudo rolando, os dois estavam sabendo. Exatamente. Como vocês estavam em lugares diferentes, a hora de trocar ideia era depois. Cara, Inclusive em lugares diferentes mesmo, porque você ficava em São Paulo e eu São ficava Caetano. em São Caetano. Caramba. Até fisicamente eu estava em outra cidade, perto, mas era outra próximo. cidade. E aí, né? como vocês já estavam até super habituados de compartilhar uma vida profissional além da vida pessoal, ficava faltando aquele, peraí, agora a gente vai ter que compartilhar um pouco da vida profissional antes da pessoal. Né? Você estava fazendo hora extra. A galera Fazendo hora que colocou vocês nessas posições, claro que é genial, porque pensou, eu vou conseguir 2 por 1 e vou conseguir uma sinergia aqui, que é um grupo que precisa. A sinergia é sensacional, sem dúvida, cara. O mente brilhante. Não sei se foi tão bem pensado assim. Talvez mas não, né? Talvez não. Mas o benefício sei, foi, né? é verdade. É verdade. Hoje, a gente sabe que, né, considerando ambiente de trabalho, ainda tem muito tabu em relação ao relacionamento no ambiente de trabalho.
E muita gente, às vezes, tem medo de justamente vir a público e você comentou algo, às vezes fica aquele conversinhas, bastidores. Que dica você dá para esse pessoal que, às vezes, está com esse medo e quer assumir? Como é que é? Quais os passos que tem muita gente que está ouvindo a gente agora? Será que eu me declaro hoje, Dia dos Namorados? Será que é hoje que eu chego lá com um caminhão de flores e falo que... Então, daí a galera deve estar pensando o que fazer. Qual que é a dica que vocês dão baseado na experiência de vocês? É que assim, cada um é cada um, né? Eu acho que é bem Claro. complicado. E não é só uma questão de experiência profissional, de experiência pessoal. Tem uma questão também do ambiente, da cultura da empresa, daquilo que eventualmente é Juro. permitido ou não. Desculpa, irmão. Cada um é cada um, mas todo mundo ainda continua lendo horóscopo depois de não sei quantos anos. O povo adora uma dica. Não, mas Pode fazer a previsão sem medo. a dica que eu vou dar é assim, não sei se a Mara concorda, tem que ser o mais honesto possível com a pessoa com quem você está. Se você quiser deixar isso escondido, porque e isso não for comprometer o teu relacionamento e, obviamente, não for comprometer as questões da empresa, ok. Agora, no nosso caso, e eu acho que isso funciona para a maioria das pessoas, é deixar claro. Deixar claro. Ah, mas isso vai me atrapalhar na empresa, isso vai fazer com que eu não consiga evoluir. Tá bom, então não é naquela empresa que você vai ter que ficar. Então a gente tem que achar alternativas da pessoa ir para outra empresa, para outra área, como a gente conseguiu, etc. Mas o mais importante para mim é o relacionamento. Não tem como não ser dessa forma. Você encontrou uma coisa que era mais valiosa do Isso. que aquela coisa da vida profissional. Então, se precisar de um reajuste profissional, faz. Exato. Mas mantém a relação, o né? relacionamento, é o que eu acredito. Até um lance aqui de maturidade nisso, que eu acredito que seja um medo também de quem está pensando em Julgamento. começar uma relação. Não é nem um julgamento, é o medo de dar errado. Porque, assim, se dá certo, maravilha. Mas se dá errado, o dia seguinte, ele é turbulento, né? Então, você precisa saber fazer essa construção com muita sinceridade, com muita transparência, né? É por isso que eu falei que, quando eu disse cada um é cada um, porque assim, esse medo e o que pode estar certo ou o que pode dar errado é muito Depende do pessoal. ambiente. Claro. Sim, é muito pessoal, entendeu? Às vezes você tá num relacionamento, eu tô falando de relacionamentos sérios, tá? Óbvio, óbvio. Não é flerte, Não, namorando, essas não, coisas aí, é. não. Mas relacionamentos sérios mesmo, tem que ser sincero com o relacionamento. É o que eu acho. Sensacional. É você, Eu acho... Eu tenho uma opinião assim, eu conheço casais hoje, atualmente, né? Casais totalmente declarados dentro da empresa e conheço casais escondidos. Conheço os dois modelos. Conta pra gente, então. Vamos lá. E eu também já passei por uma Fofocas experiência... como era. Eu já Eu vou falar primeiro dessa situação e depois eu vou falar de um caso muito interessante que eu acompanhei por muitos anos, né? Não vou citar nomes para não expor. Não. Nesse caso, vamos manter nomes da gente... Só mostrar pra gente o LinkedIn. Não. Mas eu vou... Não cite nomes, mas se possível, crie nomes. Que nomes fantásticos. Tipo a Michelinha e o Tiaguinho, só para ficar mais legal. Gente, olha, eu acho que Ou a isso... Michelinha é Michelinha, o Tiaguinho é o Tiaguinho. Pode ser também, por que não, ninguém né? sabe, é amor. Hoje em dia é. Então, gente, eu acho assim que o ideal é você, se você quiser e for sério, quiser assumir, comunica o líder, né? Porque eu acho que quando as coisas são combinadas... Ei, você aí, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho das notificações? E aquele comentário? E as nossas redes sociais? Você já seguiu a dos apoiadores, da CS Pro, da CS Cyber? Bora lá, tá tudo aqui na descrição. Não sai caro para ninguém, né? Eu vou usar o meu melhor aqui, você vai usar o seu melhor lá. A única coisa que eu acho complicada é nível de reporte. Tá? Então, por exemplo, eu não acho que a gente estaria junto até hoje se ele tivesse continuado como meu funcionário. É isso mesmo. E da mesma forma, porque eu acho que é uma coisa que não combina, gente. E é muito difícil separar, é muito difícil... O feedback ia ficar complicado. Não, feedback, No dia a dia dia. Isso vai incitar comentários de vínculo para tomada de decisão. Ou você vai ser muito rígido, porque você quer mostrar para todo mundo que não tem vínculo. É muito fácil errar na mão. Muito fácil. Para mais ou para menos. Muito fácil errar. Então, eu não acredito, eu não gosto deste nível de... E o caso que eu vou dizer de uma empresa por onde eu passei é que eu acompanhei desde o início um relacionamento da minha chefe com o chefe de todos nós, que era o chefe dela, por muitos anos.
né? Então, e era muito complicado, porque tinha um relacionamento que não era explícito, era um relacionamento que não podia acontecer na empresa, então ele era escondido. Eu era uma das pouquíssimas que sabia, talvez a única que sabia do relacionamento deles, e, portanto, eu tinha uma responsabilidade, porque eu tinha que ajudar a tampar, a esconder isso tudo. Nossa, deve ser difícil. Né? Então, assim, tinha muita situação que eu tinha que entrar e dar um jeito ali, porque não tá bom, vai aparecer. Tá então, na cara, tipo assim, presta atenção que tá na cara. Eu vivi isso muito tempo. E não deu certo, assim. No final das contas, eles tinham muitos conflitos e eu acompanhava isso no dia a dia, seja por questões de trabalho, sejam por questões pessoais. Então, eu estou falando de experiência, eu não acho, não. Eu vi acontecer, né? E aí, quando que deu certo o relacionamento deles, de fato? Quando eles saíram, ela saiu, e depois ele saiu, e aí a coisa aconteceu. Estão juntos até hoje, 20 anos aí de relacionamento. Uau. Mas não é uma situação que eu acho que funciona se você continuar na empresa. Diogo, eu tô demitindo a Thaís agora, tá? Assim, a gente vai ter que desligar ela, porque assim, eu não quero acabar com o meu casamento. Por que você pensou nela? Por que não você? Gomes, entendi então. agora. Porque ela tá abaixo. Então, veja bem, Gomes, nesse momento... veja bem, eu acho que ela precisa de uma Gente, promoção. obrigado. Ela precisa de uma promoção, cara. Então. Pode ser, se colocar no meu lugar, tá tudo certo. Ai, sensacional. Mas eu concordo plenamente, assim, pensando, né, na questão de reportar, deve ser algo extremamente difícil, né, nesse caso, né? A relação fornecedor-cliente também é difícil. Você imagina, por exemplo, eu como TI, se a Mara fosse da área cliente, da área do usuário, e a gente estivesse tratando projetos, eu tenho que fornecer isso como serviço para ela. Já tem um conflito inerente nesse tipo de relação. Aí você coloca a questão amorosa, relacionamento pessoal, aí, putz, complica tudo. Aí dá uma bagunça danada. E tem sempre aquelas pessoas que falam, isso aqui é porque os dois, ó... Às vezes não acontece nada de errado, muito pelo contrário, né? Tá Mas... favorecendo. Isso que eu ia perguntar. Existe muita a maldade, aquela fofoca corporativa que o povo fica de mimimi. Vocês viram isso no dia a dia de vocês? Não. Eu não vi. Eu não vi, porque a gente ficou muito pouco tempo juntos, na verdade, até para... A gente trabalhava tanto que só sabia do nosso relacionamento, o nosso chefe que contratou a gente já sabendo que a gente era um casal. E a gente deixou isso muito claro. Fato. Na entrada, eu falei, você tem certeza? Porque a gente não pretende, é sério o que a gente quer um com o outro, e a gente não pretende se separar por conta de empresa. Não é sério, pode vir os dois. Isso. Então, topamos. Né? Então, ele sabia, mas não tinha. A gente trabalhava tanto e cada um no seu quadrado, né? Que ele tinha muita coisa para fazer do lado dele e eu do meu. Claro que ficou mais fácil, as minhas entregas ficaram mais fáceis, porque eu não precisava dar tanto chocolate mais para ele. Né? Que se ele não fizesse... Nem engordei tanto. Mas não tive muito desse tipo de problema, de fofoquinha. Até porque a gente, inclusive, a gente fez o convite de casamento e distribuímos na empresa, né? Foi. Então, foi uma coisa que a gente viu muitas das nossas pessoas do dia a dia ali no nosso casamento. Foi muito bacana. Você sabe, tem uma outra coisa também. Quando a gente casou, a gente não trocou... A Mara não trocou o nome. Ela continua como Mara Maihara e eu sou o Júlio Baião. Ela não adotou um Mara Baião profissionalmente. Ela trocou o nome, mas profissionalmente ela manteve. E é curioso, porque durante alguns anos, e até hoje, eventualmente, aparece uma pessoa que não sabe que nós somos um casal. E a gente não faz questão de ficar alardeando isso tudo no meio profissional, né? Ah, conheço minha esposa, não sei o quê. Porque não é o importante, não é o mais significativo na hora que a gente está falando do lado profissional, do ponto de vista Apesar profissional. de que, como vocês entendem muito bem o calibre de profissional que um e o outro são, deve rolar um orgulho, né? Pô, não, Total. Isso que eu ia falar também. Júlio Baião? Não, eu não sei nem como falar mais, né? Que eu tô deixando isso claro desde o início. Não, olha aqui. só, engraçado, né? Mas o Júlio é super conhecido. Gente, eu tive agora num evento de CIOs lá em Florianópolis, e eu levei ele como meu acompanhante. Legal. Ele e meu fui filho, olha que acompanhante. engraçado. Olha só. Então, de vez em quando, ele Lá me no leva Postão como Santinho, lá, acompanhante. É. De vez em quando, ele me leva como acompanhante, eu levei ele e falei, você vai Não, mas como os meu caras devem ter muito acompanhante. esperto, né? Chama um, leva dois. Leva dois, genial. Vamos lá. Gente, ele Alguns, chegou, sim. mas ele chegou na sexta-feira, né? O evento já estava rolando desde quarta, foi muito engraçado, porque ele chegou no salão onde estava tendo happy hour. Cara, eu não vi mais.
Eu encontrei, tipo, na hora de ir pro quarto com meu filho, que já estava cansado, com fome. Cadê teu pai? Tá lá numa roda, na outra roda. Então, assim, ele tem, né? Cada um tem o seu... Mas é a mesma coisa com ela, não muda nada, entendeu? Assim, é a mesma coisa. Eu estou num local, e ela, profissional, com outros profissionais, etc. Chega a Mara, também é conhecida pra caramba. Então, mas não tem aquela relação. Inclusive, nesse evento, né, teve uns 2 ou 3 lá que falaram, nossa, vocês são um casal? E a gente já está casado há mais de 10 anos, né? Vocês são um casal, né? Então, porque, de novo, no ambiente profissional, o mais importante não é que a gente seja um casal, é o que a gente faz, né? Como profissional e tudo. Isso. Tem um ponto de vista também bem interessante que as pessoas perguntam para a gente, acho que é legal falar aqui, né? Porque eu sou de uma empresa fornecedora de software. É verdade. E ele... Seu cliente. Ele é cliente da minha empresa, né? Então, assim, mas como é que é isso? Vocês não favorecem um outro? Claro que não. Claro que não. A gente tem esse acho que é um código, né? De saber exatamente qual que é a ética dentro da minha atuação, qual é a ética dele dentro da atuação dele. Agora, é claro, ele precisa de uma ajuda porque ele precisa alcançar alguém dentro da empresa para escalar um assunto. Óbvio que eu vou passar o contato, eu sei quem é, né? Então, assim, mas não tem nenhum favorecimento, né, em função disso. E tem um limite até onde a gente entende que pode ou não pode compartilhar ou falar. É ético, isso. atuar ou não, mas tem uma coisa até, assim, também estou nesse contexto, eu, Gomes, a gente está nesse contexto de estar casado com alguém que é da área, minha esposa, ela é gestora de TI, assim, desde sempre, e até hoje, ela me torna um profissional melhor. Traz perspectivas e tal, e eu sei que eu também consigo influenciar ela profissionalmente em crescimento. Assim, vocês tiveram essa experiência de estarem juntos, mas não conectados, né? E depois juntos e conectados. Acho que vocês experimentaram essa diferença do quanto um torna o outro melhor, não? Muito, mas muito. Isso, eu falo isso para a Mari, para todas as pessoas com que a gente conhece, o quanto que ela me ajudou, do ponto de vista profissional, a desenvolver os soft skills que eu não tinha. Te ajuda eu não sou a perfeito, dar jeitinho, como... Exato. Né? Não, assim, eu tenho certeza que em um determinado momento da minha carreira, pelo fato de eu ser muito infraestrutura, suporte, etc., eu fiquei limitado num crescimento profissional. Fiquei, na época do GPA lá. E eu tenho certeza absoluta, eu falo isso para ela, que ela me ajudou muito a romper essa barreira a ponto de eu conseguir, depois de alguns anos, a ser um diretor, porque ela me ajudou bastante também nessa evolução profissional. Então, isso é importante, a gente se complementa em alguns aspectos. Só uma pimentinha nisso. Na verdade, ele tem um conhecimento muito maior do que eu em alguns aspectos, tá, gente? O que faltava é o relacionamento. Porque quando você não se relaciona, você pode ser espetacular no que você faz. Mas excelente. E ele sempre foi um profissional... Assim, eu tiro o chapéu, porque eu já trabalhei com muitos gerentes de infra e eu sei do que eu estou falando. Mas o fato dele não se relacionar, isso não capitaliza, entendeu? O que você tem de bom. E não te mostra. Chega num teto. Você vê até o atalho do chocolate foi necessário, porque o chocolate era para chamar atenção. Olha para mim. Olha para mim, vamos conversar, vamos ver. É isso, é. Pô, eu chegava na Você mesa bebia, dele. Cara, você tem que beber. Não bebia nada. Aí, tá vendo? Eu falei, cara, o cara não bebe, não prospera. Não. Mas agora você bebe. Agora sim. Foi validado. Um brinde a isso, gente. Um brinde. Um brinde. Aê! Dia dos namorados. Mas ele era uma pessoa que os clientes chegavam na mesa dele, gente, ele não parava, levantava o olho para falar com a pessoa. Pode falar. Continua. Numa época em que não era o celular, hein? Que ficava. Não, se tivesse celular, tava lascado. Eu não tinha, mas ele ficava lá. Pode falar. Eu falei, não, se você não olhar para mim, não vou falar. Fala. Cruzava o braço e falava, fala. Legal, então, assim, era muito difícil. Eu falei, não é possível, é muito tosco. Tem que... Eu quero acessar esse cara. Gente, não tem como. Bom, cara. Não pode ser um negócio desse. Não, olha pra mim, vem cá. Isso me atrapalhou mesmo. Vamos lá, teve algum dia que você acordou de manhã, foi se arrumar, pensando no Júlio já com raiva, passando um batom, assim, hoje esse cara vai prestar atenção. Mãe, assim, vou pôr um decote, cara. Muito bom. Mas era desse nível. Aí até começar a quebrar e ele começar a olhar, porque aí ele começou a olhar. Talvez aí você tenha me visto, né? Porque assim, você parava de olhar para aquela coisa.
Porque, assim, parava de olhar para aquele teclado maldito e aí começou a, né, interagir com as pessoas. Aí eu comecei a chamar ele para almoçar, porque almoçava sozinho. Se não fosse almoçar com o chefe, que era o único que levava ele para almoçar, almoçava sozinho. A gente Tem muito trabalho para fazer, né? Não dá. Então, assim, uma pessoa antissocial. Quando você não se relaciona, a dificuldade de você crescer na sua carreira, gente, Não dá. enorme. Então, não adiantava ser um profissional brilhante como ele era se ele não tivesse esses soft skills, entendeu? Ia ficar escovando bit and byte ali o resto da vida e não ia se desenvolver, né? Não, e isso, de novo, foi antes da gente virar um casal de fato ainda, né? Isso foi antes, né? Aí, tanto que eu tenho certeza absoluta que eu só fui, de novo, ser diretor, conseguir fazer algumas coisas bacanas na carreira por conta de alguns empurrões que a Mara fez comigo nesses aspectos todos, né? Não, Isso é uma você... declaração de amor, Mara. Meu Deus. Gravada, né? Sim, sim. Muito fofo, cara. É um casal muito fofo, cara. E é uma evolução natural da sua carreira. Você conectou Wi-Fi, conectou fibra ótica, conectou a RJ45, mas sua carreira só despontou quando você se conectou no amor. Gente, deixa eu contar um negócio que eu Opa! acho que nem ele sabe. Não sei. Opa! Eu não sei. Não é que você não sabe. É que, assim, de tudo que aconteceu com a gente, que a história é longa, né? Teve uma coisa muito sutil que ele fez que mostra exatamente o perfil, a característica que ele tem, que eu falei, putz, esse cara deve ser um cara bom para casar. Olha só. Não, vamos Ó, ouvir isso. peraí. Olha só. Júlio Baião está surpreso, leva a mão na cadeira. Toma Vai em nota frente. agora. Eu estava enlouquecida implementando lá um e-commerce da vida, que foi o maior projeto da minha vida, e ele entrou como gerente de infra. E aí, assim, tudo acontecendo, aquela porcaria daquele meu notebook, eu não entrava na rede de jeito nenhum, e eu dando um jeito, não sei o quê, tudo parado. Ele foi lá, pegou um negocinho, uma chavinha assim, falando comigo sobre outras coisas, blá, 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 ele entrou no meu notebook, pingou o negócio lá, pode testar agora. E continuou falando. Eu falei, ele arrumou meu notebook? Aí eu nem pedi, ele arrumou. cara, conectou. Aí virou as costas e foi embora. Eu falei, pô, ele resolveu o meu problema. Eu nem pedi. Ele não falou, eu nem pedi. Eu estava enlouquecida que ele viu, eu nem pedi para Mas fazer aí nada. eram as Não. técnicas Ele dele veio de aqui, conquista, resolveu. né, pô? Não, e saiu Ele já de tinha te boa. observado aí, cara. Ele já tinha te observado. Aí eu fiquei aí, olhando. cara. Ela tá nervosa, vou acalmar. Cara, ele Nessa saiu fase, assim. ele já tinha... Ele já tinha uma missão. Ele já estava olhando. Conta, Júlio. Eu tenho como uma é outra que é? teoria. Vai lá, Júlio, vai lá. Até porque, assim, era o meu papel. Eu tinha que fazer isso. Agora, ela olhar isso e achar... Não, peraí. Se ela estava interessada, vai. Ela estava interessada. Você era o vai. gerente de infra. Não era o seu papel fazer isso. Não, meu papel era Boa! Você tinha vários Podia ter analistas. mandado alguém. Ir lá e pegar, tem que observar. Mas quem falou que esse daí é... Como é que você falou? Que esse daqui é pra casar? Não, eu falei, nossa. Por causa disso? É uma coisa boa. Mas- porque você fala Porque assim, não foi por causa disso, Não, concorda? mas é um ponto legal. Até em defesa da Mara, assim, um dos papéis do homem, e tá entre os principais, é a segurança, é a estabilidade em tempos difíceis, né? suporte. Identificar Suporte. esse momento Apoio, de dificuldade, né, sabe? cara? E sem do parceiro. alarde, sem falar, não, peraí que eu vou resolver teu problema, é só você encaixar esse negocinho. Nada disso. Sem se achar o máximo, foi fazer Sem o se mínimo. achar. Exato. Entendeu? É isso. Não, mas a gente, profissionalmente falando, até antes da gente virar um casal, a gente sempre foi isso. A gente sempre apoiou muito um ou outro, né? De novo, dentro de cada um Mas das antes suas você não olhava pra características, ela, né? Não ia dar, né? E não ia ter jeito. Fato, Sensacional. né? Ai, muito bom. E o chocolate, como é que você fez Eu fiquei numa dúvida. Como é que você descobriu que ele gostava de chocolate e resolveu Boa usar ele como pergunta. estratégia? Como você descobriu? Porque eu tava pensando Porque um aqui. dia, Olha só. eu trouxe uma trufa de um almoço que a gente foi. Não, uma trufa para eu comer mesmo. E aí eu precisava falar com você e você não me deu atenção depois do almoço. Ah, é verdade. Aí eu tava com a trufa na mão. Aí eu falei, se você me atender, eu te dou essa trufa.
Aí ele parou na hora. Olha só. Abriu a trufa, começou a comer. E naquele espaço de tempo que ele abriu a trufa e comeu, eu resolvi meu problema. Olha só. Aí eu falei, é isso aí. Chocolate. Foi lá, comprou uma caixa de trufa e deixou na gaveta. Problemas, trufa. Você sabe uma coisa? Antes disso, ela já tinha trago action figure, samambaia. Eu não tinha nem percebido, né? um monte de... A trufa já foi assim. A vida dele tava cheia de coisa e ele nem tinha percebido. Você tava aqui, ó. Não, eu era bobão mesmo, tá? Depois de alguns anos ela me contou essa história e na época eu não percebi essa tática dela. Eu era um bobão mesmo. Ela me contou isso muito tempo depois e aí eu percebi que de fato ela estava usando isso para chamar a minha Ele atenção. nem percebeu. Não percebi. Nem a trufa, nem o ovo de chocolate, né? Agora, 2 Quilos de quilos. chocolate, era você não grande o ovo, percebeu? cara. E detalhe, hein? Aí olha só, não foi um ovo que ela comprou. Ela fez o ovo de E chocolate. ele não percebeu. Não Ele realmente era bobão. Não pra caramba. Desculpa, irmão. Não te ocorreu. Não. E, assim, Não. um ovo de 2 quilos é quase do tamanho da Mari. Como é que você não percebeu essa mulher escondida atrás do ovo? E tava embalado, tá? Com aquela claro. coisa, o café, o seu tava todo embalado. Sensacional. Uma banda de cada sabor. Nossa senhora. Verdade. Era isso. Ele pode não ter em seu consciente se dado conta, mas o seu subconsciente nessa hora pensou: essa é uma boa mulher para casar. Concordo plenamente. E não errei, tá vendo? Agora, ela falou aonde um clique, né? Eu tenho que fazer a mesma pergunta pra você, Gilberto. Quando é que você percebeu, você deu aquele clique e falou assim, essa é a mulher pra casar? Não é difícil. Não? Foi exatamente no meu ponto fraco profissional, que também era meu ponto fraco pessoal. Ela conversava comigo, ela me dava atenção, ela me ouvia. Na hora que eu comecei a ter um pouco mais de relacionamento, não um relacionamento amoroso, mas de relacionamento com ela, era uma pessoa que estava sempre do meu lado. Ela sempre me ouvia. E aí não era só profissional, era inclusive pessoal. É a pessoa que enxergou a pessoa. A pessoa que enxergou a pessoa. E aí eu comecei a olhar ela de uma forma diferente. Comecei a sentir, de fato, esse sentimento maior que a gente tem hoje. Foi nessa questão. Ela me conquistou sendo ela. Sendo o que ela tem de mais forte, que é o relacionamento, a empatia e tudo. Ele nunca falou isso pra mim. Nunca me perguntaram, Dizem que a gente pergunta bem aqui. Nunca me perguntaram. Fofo, cara. Foi nesse Júlio, não teve aquele dia que você, vou desconectar essa porta aqui. Daqui a pouquinho a Mara chega aqui pedindo ajuda. Vou fazer ela aparecer. Provocar? Não, mas teve um dia, vou contar. Meu Deus, tá muito bom esse episódio. Teve um dia que... Eu sou viciada naqueles negocinhos de estourar bolinha do plástico. Sei. Papel Eu adoro aquilo bolha, lá, né? papel bolha, Plástico plástico bolha. bolha. Aí já tava dando em cima de mim, tá? Aí ele chegou assim, ele falou: tem um plástico bolha lá do Data Center, você quer ver? Olha a cantada do Júlio Baião! Essa nunca ninguém ouviu, né? Cantada do plástico bolha. Essa é Ele foi- original. não, ele foi Essa original é pra original. caramba. Faz um corte, entendeu? Olha que inocente. Lá Eu no falei, Data plástico bolha no Data Center. Não, é que vieram umas máquinas aí embaladas e tal. Eu guardei lá porque eu sei que você gosta. Olha isso. só. Ele me levou no Data Center, que era lá embaixo, no primeiro subsolo. Que só ele tinha a senha, eu não Claro, podia entrar. com a sala coffee gelada. Tá? Aí, um rolo enorme de bolha. Bolha pra caramba. Mas depois eu fiz mais, né? Você lembra do brinquedinho? Você acredita? Não satisfeito com isso, ele comprou pra mim um chaveiro. Aí ele estava dando em cima de mim mesmo. Claro. Total. Depois, do Data Center, só ele tinha acesso com Total. todo o plástico bolha do Data Center. Vamos falar a verdade. Ele chegou- Você nem Não. era descobridor, você comprou o plástico bolha, né? Ele deve ter trocado. Ela acha que era dos servidores. Cara, ela deve ter... Sabe o que deve ter Encomendou. feito? A RFP de trocar o Data Center. O plástico bolha tem que vir e tem que deixar guardado, conservado. Tava na RFP. Por quê? Não Não importa. interessa, é parte da RFP. O plástico bolha fica. Não, mas aí depois nessa hora a gente mistura a tecnologia com plástico bolha, porque eu comprei um chaveirinho Olha que só. simula um plástico bolha. Aqueles que você vai sério? apertando Tem até assim. hoje. Sei Você aperta assim, são só, 9, 10, você Acende. aperta assim, Aí faz o mesmo acende. barulhinho. Ele faz o mesmo Tec, barulhinho tec, do plástico. tec. Eu dei pra ela. Aqui, mas Olha parou por só aí, que né? Não aconteceu da Mara chegar em casa e o Júlio tá enrolado no plástico bolha. Você não fez isso, né? Nem ela. Nem ela.
plástico bolha ficou na empresa. Eu nunca pensei nisso, mas é um... Deve dar muito trabalho tirar esse plástico bolha. Muito trabalho. Sensacional, Essa foi boa. Esse é o pó de café do Dia dos Namorados. Loves in there. Muito bom. Galera, o que vocês veem na carreira de vocês hoje? Vocês olham para trás e falam, caramba, esse momento eu acho que significou, assim, agora individualmente, significou muito para mim e é algo que eu levo para a vida. Vamos falar na carreira de cada um. O que vocês acham o momento mais marcante da sua carreira e da sua carreira, Júlio, assim? Eu tenho um. Não pode falar que eu tô pensando. Não, eu já sei. E eu acho que vai servir para nós dois. Eu estava na Via Varejo, ela estava no Pão de Açúcar. E varejo tem de mais importante é Black Friday. Nossa. Mas ela estava grávida. Ela estava grávida. Olha E a gente estava... Eu estava passando por um Black Friday bem complicado lá na Via Varejo, mas bem complicado. Uma série de problemas de tecnologia, etc. Eu quase não conseguia falar com a Mara. E a gente estava, nesse mesmo dia, fechando um apartamento para comprar. E aí, quem estava cuidando de todos os detalhes, junto com o corretor, com tudo, era ela. Ela passou o dia em função disso, com uma barrigona, né? E eu lá, sufocado com o negócio do Black Friday, não sei o que, bababá. Tudo parado. Tudo parado, não deu problema, né? Deu O problema presidente mesmo. da IBM O presidente da IBM desceu de helicóptero lá em São Caetano, caos, por conta de então. problemas de mainframe, aquela coisa toda. Congestionamento Foi de bem... processamento. Não, teve tudo loja muito- fechada, foi um caos, foi um caos. E ela grávida, fechando um Gravidez e apartamento... assim, vocês podiam ter feito uma coisa de cada vez. Não dava. Vai dar Não, a gente demorou muito para casar, para ter filho e tudo, tem que correr, tem que vai correr, embora, tem que tirar o atraso. E a gente conseguiu se entender nesse dia, a tal ponto que não houve uma cobrança do lado dela, de eu não estar do lado dela, e eu, ao mesmo tempo, tive a tranquilidade de conseguir tocar as questões técnicas lá, sabendo que ela estava lidando com isso. Acho que é uma mistura do profissional com o pessoal, Nossa, né? sensacional Que seu exemplo, cara. funcionou super bem pra gente e que marcou pra mim Não, esse tipo de certeza. coisa. Nossa, Como é marcar, mesmo. cara? Marcou bastante mesmo. Mas eu vou dar um diferente só para, né? Porque senão a gente vai ficar aqui no mesmo exemplo. Acho que uma coisa que marcou muito a minha vida profissional foi quando o meu chefe, eu era uma gerente, e ele perguntou para mim assim no feedback: o que você quer ser? O que você quer? Eu falei: como assim? O que eu quero? Você quer o quê? Preciso trabalhar aqui para o seu crescimento. O que você quer? Você quer meu lugar? Você quer ser diretora? Você quer ir para a área de negócio? O que você quer ser? Cara, eu travei. Eu trabalhava tanto que eu não parava para pensar nisso. O que eu quero. Eu sempre tive que fazer e não... Eu não investia tempo para pensar no que eu queria. E eu fiquei com muita vergonha disso. Muita, mas muita. Eu não soube responder. Eu saí travada daquela conversa. Foi o pior feedback da minha vida. Para mim, né? Porque ele acabou falando de uma série de coisas que eu nem lembro o que ele falou, porque o que ficou marcado na minha cabeça foi isso. Travou ali. E eu falei: eu vou decidir isso. Me espera. E aí eu fui fazer um trabalho de discussão do que eu queria ser. E aí eu decidi que eu queria estar onde eu estou hoje. Mas foi muito difícil encarar que... É difícil você encarar a sua deficiência, né? Com tudo que você faz, com tudo que você trabalha, com tanta influência que você tem para tantas pessoas, você não consegue se olhar e falar: é para lá que eu vou. Não é fácil isso, e assim, eu acho que, para mim, nunca houve um foco nesse assunto, né? E aí eu não decidi que eu queria ser uma diretora, não é isso, eu não decidi cargo, eu decidi o que me dava, o que vai me realizar profissionalmente. E eu me lembro muito bem com a minha mentora, né? Eu tive uma pessoa que me acompanhou muitos anos, ela me acompanha, na verdade, há 14 anos, que é a Sandra Barros, se ela estiver ouvindo aqui. É uma pessoa muito especial para mim nesse aspecto, e ela falou: não, vamos descobrir o que te dá prazer fazer. Eu falei: sabe o que me dá prazer fazer? É saber que eu estou entregando, eu estou coletando aqui na estratégia da empresa alguma coisa que eu vou conseguir resolver lá embaixo para entregar, e eu vou conseguir ver o resultado disso. Então, eu tenho influência na cadeia inteira, desde a coleta do que é para fazer até como
e a entrega em si. É isso que me dá prazer, porque o benefício entregue, ele me dá um retorno que não é financeiro. Sabe aquele negócio que você não trabalha por dinheiro, é por satisfação. Entendo bem. Realização. Propósito, né? Exatamente essa palavra, é a realização. É Você isso. vê realizado Isso. numa esfera que vai além de você. Exatamente. Ela alcança o business, né? Aí, decidido isso, e foi uma parte importante do nosso trabalho, falou, então vamos ver agora que posição te dá isso. Ela falou, você vai ter que ser uma diretora. E aí a gente começou a trabalhar para isso. Então foi muito interessante, assim, do momento em que eu decidi até o momento em que eu virei diretora, a gente fala de 2 anos. Então, não foi uma coisa... Eu já tinha muito conteúdo, eu só não tinha foco. Não tinha pensado nisso ainda, abriu sua mente ali. Open eyes, né? E eu tenho certeza que muita gente vai na mesma linha, não, gente. eu acho que essa Não dá pergunta foco. aí, eu acho que é muito difícil a pessoa responder. Você travou, mas eu te garanto que a maioria iria travar, porque é muito difícil responder. Gente, eu vou fazer um desafio aqui, vocês ficam à vontade para aceitar ou não, mas é Dia dos Namorados. Então a gente vai fazer uma renovação aqui, uma declaração do Júlio Baião para Mara para Júlio Baião. Ao vivo, ou gravado no Pod Café Tech. Poucas palavras, vai lá. O Júlio já demonstrou toda a fofura dele em vários momentos aqui. É assim, nós temos que deixar isso para os nossos ouvintes. Estamos chegando no final, mas sem esse momento, né, Mr. Anderson? Júlio, agora, Eu? de coração Não, Júlio é o primeiro. Você de coração para coração. Começa, Júlio. Declare seu amor para Mara Baião. Mara Baião. É mais rara, não, é Baião, tá? Baião. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, todo esse resumo do que a gente falou, a gente fez uma mistura do que é o profissional, do que é o pessoal, mas eu acho que o mais importante disso tudo que a gente está falando aqui é que você me ajuda nos 2 lados, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Então, eu sou, hoje, bem mais realizado nesses 2 aspectos, por sua causa, e não só pela questão profissional, que eu consegui também alcançar alguns objetivos, mas também pelo resultado, que é o nosso filho, que é o Henrique, que também dá o significado para o nosso relacionamento. Então, graças a você. Sem dúvida. Que Meu Deus do mundo. Meu Deus. Agora é com você. Contigo agora. Mara, chegou a hora de você entregar aquele chocolate emocional pro coraçãozinho de Júlio Baião. Ai, duro. Júlio, na verdade, eu vou te falar o que eu acabo sempre falando de várias formas para você. Em público agora, literalmente. E gravado. Gravado. Eternizado. Né? Que você é um presente de Deus para a minha vida. Porque não só no aspecto pessoal, mas nas realizações dos meus sonhos, eu não conseguiria ter um filho, né, como nós temos hoje o nosso filho, com todo aquele perfil que ele tem, que é uma mistura mesmo de nós dois. Eu não conseguiria casar de noiva, mesmo aos 43 anos de idade. Verdade. Eu não conseguiria ter uma família tão linda quanto a gente tem hoje e ter tanto apoio e energia para tocar a vida. Então, para mim, você, de fato, é um presente de Deus. É um cuidado dele com a minha vida. Somos presentes mútuos. Sensacional, com beijito. Esse é o Pod Café Tech do Dia dos Namorados. Mr. Anderson, chegou aquela hora, vamos lá. É inevitável. Inevitavelmente. Não, vamos falar mais. Vamos continuar. Tá bom. Teremos mais um episódio falando de como é ter filhos. Exato, vamos lá. Isso é um outro episódio. exato. Mas, infelizmente, temos que chegar, dessa vez, considerações finais, onde vocês deixam aquela mensagem, aquele recado, o que vocês quiserem deixar para quem pode cobrar, pode fazer o que for. Mandar um abraço pro padrinho. Deixar link. Tá lá, vai lá. Tá tudo certo, tá na mão de vocês o microfone. Vai lá na Agora câmera, é você. fica à vontade, vai lá. Agora. Gente, já que o episódio é do Dia dos Namorados, né, eu queria deixar essa mensagem que muitos dos casais que a gente conhece hoje se conhecem no trabalho, porque, de fato, é um lugar onde a gente passa muito tempo, onde você conhece, né, o melhor e o pior, às vezes, das pessoas. E eu queria que as pessoas tivessem, talvez nesse exemplo nosso, que teve dificuldade, mas teve muita coisa boa coletada. Então, que vocês
assumam os relacionamentos, dá para ser feliz, dá para ser ético, dá para ser muito produtivo, sem prejudicar a empresa e tocando a vida para frente, construindo uma família bonita. Então, para quem está ouvindo a gente e tem uma situação como essa, não deixe de focar nos seus sonhos com a pessoa. Se for a pessoa que você escolheu, toca pau. Sensacional. Vai lá, Juliano. Tem que complementar o que a Mara falou, né? Porque, de fato, aquilo eu até comentei um pouquinho no episódio, né? Assim, a gente tem que ser genuíno com nós mesmos. E o relacionamento, a nossa vida pessoal, a vida familiar é o mais importante que a gente tem que colocar em mente. A nossa vida familiar, pessoal, a nossa saúde, e tudo isso precisa de ferramentas e precisa de outras coisas para suportar. O lado profissional é ferramenta. É aquilo que nos ajuda a chegar nessa realização pessoal, na realização familiar. Então, de novo, a questão do conflito na empresa, entre casais, isso a gente contorna, isso passa, entendeu? O que não passa é essa questão toda que a gente tem que ter com cuidado com os nossos relacionamentos. Ser genuíno, eu acho que é uma frase super importante que faz todo sentido. Isso é o que a gente sempre foi. É sensacional. Isso. Mara, Júlio, muitíssimo obrigado por esse episódio. Eu acho que tá épico, imperdível, vai ser hit com certeza. Foi, assim, muito prazeroso ouvir a história de vocês aqui. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também acharam. Então, assim, parabéns por serem vocês, parabéns pelo casal que vocês formam e pelas pessoas e carreiras que vocês construíram. E as portas do Pod Café Tech vão estar sempre abertas e com certeza vamos gravar outros episódios aqui que deu match. Valeu. Este foi o episódio de Dia dos Namorados do Pod Café Tech. Acesse a nossa lojinha no podcafé.tech e compre uma camiseta romântica do Pod Café para presentear o seu amor digital. É isso aí, vamos que vamos.